Boa noite. Em nome da Comissão Especial de Concessões e PPPs, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui nos acompanhando online. Esse é mais um evento realizado pela comissão, que a gente vai debater sobre as peculiaridades da estruturação de dispute boards em contratos de concessão e PPP. E para falar sobre esse tema, hoje a gente tem o grande privilégio, a grande satisfação de contar com três super especialistas aí no tema, a começar pelo professor Gustavo Justino de Oliveira, que é professor doutor de Direito Administrativo na USP, Largo de São Francisco, IDP Brasília, árbitro, advogado e consultor em Direito Público, integra o Comitê Gestor de Conciliação da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do CNJ desde 2022, é consultor internacional junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para a América Latina, Infraestrutura e Solução de Conflitos. Professor, muito boa noite. É um grande prazer que a gente recebe aqui para debater esse tema tão interessante, né? Prazer é todo meu, Igor. Eu agradeço muito a você, a comissão de infra aqui do estado do Espírito Santo. É um estado muito pujante, né? Um estado que inova muito e vai ser um prazer poder debater com vocês esse tema que é super contemporâneo. Obrigadíssimo. Que legal. Nós que agradecemos por essa oportunidade. Na sequência, a gente chama a Gabriela Lima Pereira, que é advogada, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Solução de Disputas e Contencioso Judicial do Escritório Justino de Oliveira Advogados, especialista em Direito Processual Civil, Arbitragem e Mediação, pós-graduando em LGPD pelo Conselho Federal da OAB. Doutora Gabriela, seja bem-vindo, que alegria recebê-la também. Boa noite, doutor Igor. É um prazer estar aqui e eu agradeço muito o convite. Que legal, obrigado. E para fechar esse grupo de super especialistas, chamo o Leonardo Toledo da Silva, que é advogado, árbitro e professor, sócio de Toledo Machete Advogados, professor da FGV Direito de São Paulo, mestre e doutor em Direito Comercial pela USP, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, meu orientador no mestrado e dileto amigo que me dá essa honra de atender mais esse convite meio em cima da hora aqui. Leonardo, muito obrigado pela presença em mais essa missão. Igor, eu que agradeço a você e à OAB pelo convite. Eu acho que esse tema, como a gente vem debatendo, ele precisa que a gente levante juntos aí. Vai ser uma honra conversar com vocês aí junto com o professor Justino, com a doutora Gabriela. Contem comigo aí para precisar. Que legal. Bom, a gente tem percebido os dispute boards de início eram algo bastante desconhecido no Brasil, mas depois que a nova lei de licitações trouxe os comitês, os discursos começaram a, a gente ouvir falar mais, né? Aquilo que era um instituto bastante importado, então já não é tão desconhecido assim. Mas o que a gente tem notado, eu queria ouvir a opinião, obviamente, dos três, pelo menos é o que eu tenho notado, é que esse é um instituto que foi criado para aqueles contratos de obra padrão, né? Contrato de obra padrão, em que você tem um contratante e um contratado, tem um projeto muito, ou pelo menos que deveria, né, estar muito bem, bem, bem consolidado, um valor, e a gente está importando isso, talvez sem a devida reflexão, para os contratos de concessão em PPPs, que são contratos que têm uma dinâmica completamente diferente, em que você tem muitas vezes uma terceira parte, né, no meio da história, que são as agências reguladoras, em que você tem, e é natural desse tipo de contrato, uma própria liberdade técnica do parceiro privado. Você dá ali balizas mínimas para ele, mas ele, dentro daquilo, ele pode, dentro da liberdade técnica dele, ultrapassar o que foi delineado, né? Você tem ou questões outras, como o tempo de duração desses contratos, né? São geralmente contratos muito longos, né? E isso tudo
destoa muito daquilo que o DB originalmente foi criado. E a gente viu agora recentemente a regulamentação do Instituto pela NTT. A gente nota que tem ali, né, a intenção de se utilizar o Instituto em contratos de concessão. E talvez, se ele for utilizado na modalidade ad hoc, não vai haver assim tanta diferença. Mas se for pensado no Instituto, naquilo que ele nasceu para ser, naquilo que ele tem toda a potencialidade, que é no comitê permanente que acompanha o contrato, né, e que tem a capacidade de prevenir, eu tenho notado que essas discussões sobre essas peculiaridades não estão ocorrendo com a devida consistência. Então, eu queria começar perguntando aí para o professor Gustavo Justino, que eu sei que tem já refletido bastante sobre o tema, tem inclusive feito um trabalho junto ao BID para tentar estruturar esses comitês nesse tipo de contrato da melhor forma, que contasse um pouquinho para a gente dessa experiência, como é que está sendo feita essa experiência e externasse suas opiniões sobre o assunto. Igor, muito obrigado. Eu queria, então, agradecer à comissão da OAB do Espírito Santo pelo convite mais uma vez, me congratular com a doutora Gabriela, com o doutor Leonardo também. É um prazer poder estar aqui nesse espaço conjunto para que a gente possa não só debater entre nós, os convidados, mas, sobretudo, com os integrantes da comissão e convidados. Eu preparei rapidíssimos slides, então, se vocês me autorizarem, eu vou fazer aqui o compartilhamento. É muito rapidinho, mas é só para que a gente possa, enfim, conversar um pouco mais sobre... Não sei se estão vendo, Igor, está aparecendo normalmente? Sim, sim, Então, perfeito, perfeito. eu vou começar aqui. Bom, então, estruturação de dispute boards em contratos de concessão e PPPs, desafios e oportunidades, não é? Aqui um rapidíssimo sumário da exposição, falar um pouquinho sobre essas obras paralisadas e a análise do TCU, que já é uma análise que vem acontecendo ao menos desde a década de 90, foi se estruturando por meio de auditorias especializadas. Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente entender um pouco da eficácia do dispute board nos contratos públicos em geral, e que vai acabar também sendo importante para as concessões e para as PPPs. É um brevíssimo panorama dos DBs no Brasil e também um pouquinho do cenário normativo. Na sequência, aí a gente entra mais em algumas questões específicas, né, do DB em contratos de concessão e PPPs e algumas considerações finais. Bom, um diagnóstico, né? O TCU vem fazendo já ao longo de alguns anos um diagnóstico em relação às chamadas obras paradas ou obras paralisadas. Lembrando que a base de incidência dessas auditorias são obras que ocorrem não só no âmbito federal, mas também estadual e municipal, mas que têm a transferência, vamos dizer assim, e o uso de recursos financeiros federais. Então, é esse o foco dessa análise, né, que é constante aqui pelo TCU. Então, o que o TCU menciona, né? Há uma quantidade de obras paralisadas, essa quantidade vem aumentando desde o primeiro levantamento. Isso tudo começou ainda na década de 90, mas obviamente foi se estruturando, ainda que o total de obras tenha diminuído significativamente, né? Sendo 6.119 19 obras a menos, isso contando, né, em números de 2023 para frente. Em 2023, são cerca de 20 mil obras vigentes, mais de 8.600 classificadas como paralisadas, 741 obras a mais que as registradas em 2020. Então, aqui a gente tem um pouco dos aspectos quantitativos dessas obras paradas, né, 2023, 2022, 2020. Aqui, obras paralisadas, obras em execução e os valores também em relação a esses anos. O que é interessante também a gente notar é que um acórdão de 2019, né, a gente percebe aqui a evolução, a história de atuação, né, do TCU em obras paralisadas. Como eu disse, começou lá em 95,
E a metodologia foi assim num aperfeiçoamento muito significativo. E aí, nesse acordo de 2019, que ele é bastante paradigmático, né, foi proferida uma decisão em virtude de auditoria realizada com o objetivo de elaborar um amplo diagnóstico sobre as obras paralisadas no país com recursos financiados pela União. Então, aqui muda a metodologia e ela vem se aperfeiçoando. Nesse acórdão foram expedidas inúmeras recomendações e sugestões para aperfeiçoar a sistemática de acompanhamento de obras públicas, minimizando os fatores que acarretam a paralisação dos empreendimentos, né? A busca era por isso, né? Mitigar, portanto, os problemas. Desde então, são realizados a cada ano, né, de 2020 a 2024 é o último, monitoramentos que identificam as recomendações já implementadas, em implementação e outras ainda implementadas. Portanto, o que o TCU faz, para além de uma metodologia de avaliação e acompanhamento, é criar uma governança das obras públicas sob o ponto de vista da sua eficácia, da sua efetividade. E aí, números que são específicos do acordo de 2024, vejam que nós temos. 47% das paralisações têm origem em problemas técnicos, avaliou o TCU. Então, tem a ver com o projeto da obra, tem a ver, muitas vezes, com a execução da obra, não é? Tem a ver com temas que refletem, vamos dizer assim, de alguma maneira, algum aspecto deficitário da gestão dessa obra, do planejamento e da gestão dessa obra, desta licitação que foi feita, né, deste contrato que foi celebrado. 23% das obras paralisadas são por abandono da empresa contratada. Aqui ainda uma questão que envolve a escolha do contratado. E aí os problemas, por exemplo, de corrupção, empresas laranjas que abandonam a obra, né? E aí, enfim, está tudo nesse guarda-chuva. E 10% por motivos financeiros, às vezes um contingenciamento, às vezes uma falta de recursos e assim por diante. Eu quero destacar esses quase 50% das paralisações que têm origem em problemas técnicos. E é justamente aqui que nós podemos entender que o Dispute Board encontra uma base para a sua prática, para a experiência dos dispute boards, justamente para tentar superar esses obstáculos que têm a ver com problemas técnicos. Não somente do planejamento acontece muito, né, mas também da execução do contrato. Às vezes a gente sabe que isso também tem a ver com a própria configuração do contrato, mas eu não vou entrar nessa temática hoje. Bom, e aí surge, né, uma necessidade de a gente falar de um panorama dos DBs no Brasil. O Igor já, de maneira muito sintética, mas muito firme, já nos apresentou. O DB ele é um mecanismo adequado para a solução de conflitos, ele tem que estar previsto no contrato. Nós não temos ainda uma lei geral de dispute board. Caminha um pouco na busca da redução da judicialização, ou da desjudicialização, vamos chamar assim, de conflitos oriundos de contratos públicos em geral. Está muito focado na segurança jurídica, na eficiência, na realização da execução do objeto dos contratos, que, no fim do dia, acabam sendo utilizados, né, de maneira direta e indireta para a prestação de serviços pelos entes públicos nacionais. E subnacionais, né? Nacional e subnacionais. E aí a gente vai ter também um vínculo muito forte do DB com a governança do contrato, com a prevenção dos litígios. Então, ele não vai atuar tanto, ele atua também na solução dos conflitos. Por isso que a tradução brasileira, né, que parece meio longa, comitê, e assim está na lei de licitação, não exatamente assim, mas a gente acaba retirando, né, da 14133 essa tradução possível, comitê de prevenção e solução de controvérsias contratuais. Porque o DB tem essas duas funções na sua origem, né? A prevenção dos conflitos e também a solução dos conflitos quando eles emergem. Falando um pouco da prática, né, a prática do DB chega muito no Brasil em virtude do Banco Mundial. Pensando, obviamente, nos contratos públicos. Se a gente for para os contratos privados firmados entre privados construção, eles já acontecem há mais tempo. E aí são muito inspirados nos contratos FDIC, né? Mas, falando dos contratos públicos, ainda há uma novidade, né, no uso do DB. Então, talvez o maior caso aqui de maior expressão tenha sido a concessão para ampliação e construção da linha 4 do metrô de São Paulo,
o DB foi utilizado de forma pioneira como requisito do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, ou Banco Mundial, né, como é conhecido, que acabou financiando este projeto. Em obras públicas também tem um caso muito conhecido no estado de São Paulo, a gente vai ver vários outros aqui na sequência, mas um caso muito conhecido é o caso do Rodanel, né, do estado de São Paulo, que também se utilizou do DB, mas aí financiado pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também é um caso conhecido, mas é contrato de obra pública, né, por empreitada. Aqui também a gente pode dizer que com resultados positivos, né, desse projeto, do DB da linha 4, a utilização do DB levou também à previsão do Instituto em outros contratos de concessão importantes, como, pensando nos modais aqui, a prorrogação do contrato de concessão da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, em âmbito federal, realizada pela NTT. Inclusive, este DB, que tem uma função mais de recomendação, já foi instalado pela NTT há poucos meses, está em funcionamento. Falando um pouco do cenário normativo, como disse o Igor, a gente tem uma primeira previsão, não uma regulamentação, mas uma previsão do Dispute Board na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, na 14133, desde 2021. Em termos de regulamentação federal ou nacional, nós não temos projeto de lei, ali embaixo, né, a gente indica o PL 2421. São dois PLs, né, tinha também o 206 de 2018, mas ele foi apensado ao 24-21, que acabou sendo mais importante, e que foi construído, vamos dizer assim, pelo ministro Anastasia, hoje do TCU, mas que era senador à época. Então, a gente ainda está trabalhando uma lei nacional. Porém, cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre têm suas leis próprias de dispute board. Embora a regulamentação seja bem minimalista, isso é importante, porque já abre espaços em termos de segurança jurídica, inclusive, para o uso do DB em contratos de infraestrutura urbana, por exemplo, né? E é assim que São Paulo vem se utilizando, né, do DB, e BH e Porto Alegre talvez estejam aí ainda mais no início, né? Em termos de regulamentos de dispute board, a gente tem o super recente regulamento da NTT, que é o primeiro de agências reguladoras, né? De uma resolução, a resolução 6041, agora de 4 de abril de 2024, eu vou falar um pouquinho dessa resolução na frente. E a ANTAC, ela não tem propriamente uma resolução de dispute board, mas ela tem uma resolução que estimula o uso de mecanismos extrajudiciais de solução de conflito. E aí eu trouxe também o exemplo da ANTAC, que tem a previsão de dispute board na concessão, a primeira concessão da nova lei dos portos, que é a concessão do Porto de Vitória. E aí a gente vai poder falar um pouco, não tenho notícias da instalação do DB, mas a previsão no contrato de concessão, sim. Então, o que a gente vem assistindo, em termos de concessão e PPPs, é o uso do DB em contratos da ANTAC, ferroviários e agora rodoviários, perdão, da NTT, rodoviários e ferroviários, da ANTAC nas concessões dos novos portos, e a gente já começa a ter também, se não uma jurisprudência de dispute board, a gente começa a ter decisões do Poder Judiciário que tenham por tema o dispute board. O TJ de São Paulo, obviamente, tem várias decisões, inclusive estimuladoras do DB e que protegem o dispute board, e o TCU, ao menos desde 2020, 2019, também vem estimulando, no caso a NTT, a regulamentar o DB para que então pudesse utilizá-los, tá? Aqui, muito rapidamente, só falando, né, onde a gente vai encontrar algumas cláusulas, não DBs instalados, mas cláusulas previstas em contratos de concessão, como é a linha 4 do metrô, linha 8, 9, também do metrô, linha 11, tudo de São Paulo, do estado de São Paulo, linha 11, a 18, a 5 e a 17, todos têm cláusula de dispute board. Na CPTM, a gente tem o TIC, Eixo Norte, né? O TIC é o trem intercidades, né, que vai ligar São Paulo a Campinas. Inclusive, acho que a assinatura do contrato vai ser feita essa semana aqui em São Paulo, na quarta-feira, pelo governador Tarcísio. Foi estimulado também pelo BID, porque é financiado pelo BID.
né? E a gente vai encontrar também outras cláusulas, né? Transporte intermunicipal, por exemplo. A Sabesp já há um bom tempo se utiliza, enfim, das juntas, né, de solução de conflitos. Não se chama dispute board, né, mas geralmente se chama juntas de solução de conflitos. A Artesp também vai ter previsão nas concessões rodoviárias, a CPP também. E aqui a gente vai ver também SH, que é a Estatal de Habitação, e a NTT, como eu já mencionei, do FICO, e a gente tem também a concessão do Parque Capivari, aqui no estado de São Paulo também em parcerias. Então a gente percebe no estado de São Paulo, né, ao menos, que a previsão dos DBs em concessões já é uma prática, né, já é uma prática. No estado do Espírito Santo, essa informação me foi passada pelo Dr. Igor, há um contrato entre a CESAM e o consórcio EC Cariacica. Ele tinha uma previsão, né, assim, um pouco genérica do dispute board, e aí houve a assinatura desse termo aditivo número 5, né, ao contrato original de 2018. Esse termo aditivo é bastante recente, e aí houve uma busca aqui por uma melhor configuração do dispute board, né, e aí a gente percebe que também, então, na área de saneamento, tudo indica que também já é um avanço, né? A ANTAC, como eu disse, ela não tem uma resolução específica de DB. Porém, ela tem uma resolução que é estimuladora de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, né, de maneira mais aberta. Mas, no primeiro contrato de concessão de portos, da nova lei dos portos, com a Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, né, com o objetivo de administrar o porto organizado de Vitória, tem a previsão de DB e também de arbitragem. Então, aqui, né, a gente vai perceber que o DB foi foi escolhido, não é, para a prevenção de desacordos e solução de eventuais divergências durante a execução desse contrato. E a atuação do DB aqui na ANTAC, nesse caso específico, a gente vai perceber, caminha mais na frente da recomendação, não da solução dos conflitos. Então, tem uma busca aqui maior pela recomendação, mas obviamente isso não diminui a referência, né? O precedente importante de se prever o dispute board, já como dispute board mesmo, com toda a sistemática internacional que nós conhecemos, e aí entra nessa concessão do Porto, ainda que só por recomendação e não por atuações de solução de conflitos vinculantes. E nós chegamos, portanto, naquilo que me parece ser o principal já, que é olhar um pouco para as customizações necessárias e possíveis do DB nos contratos de concessão e PPP em geral. Um bom exemplo, uma boa referência, passa a ser agora, desde 4 de abril de 2024, a Resolução 6040 da NTT, porque ela dispõe sobre regras procedimentais do uso do Comitê de Resolução de Disputas no âmbito da NTT, para as concessões, eventuais PPPs também, rodoviárias e ferroviárias. E segundo o artigo 26A, aí a gente percebe já, né, um uso aqui mais específico do DB nas concessões. A NTT e a concessionária poderão instituir os DBs para prevenir e solucionar divergências de natureza eminentemente técnica. Aqui algumas críticas, né? Porque eminentemente técnica, né, e se afasta também outros temas que têm uma natureza mais jurídica, depois a gente pode falar sobre isso, que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Aqui vejam também a restrição, né, de que o DB só trate de direitos patrimoniais disponíveis. Isso é muito próprio da arbitragem, não necessariamente do dispute board, mas foi referenciado aqui, talvez dialogando com a nova lei de licitação, porque ela também faz essa vinculação, né, aos direitos patrimoniais disponíveis. E aí, em relação às seguintes matérias, aqui é uma enumeração taxativa, que é um outro ponto também. Os conflitos, as divergências deverão versar sobre essas matérias. De um modo inicial. Execução de serviços e obras, inclusive soluções de engenharia mais adequadas às finalidades do contrato e respectivo orçamento. Adequação de obras e serviços aos parâmetros exigidos pela regulação e pelo contrato e respectivo orçamento. Avaliação de ativos e cálculo de indenizações. Ocorrência de eventos que impactem o cumprimento das obrigações nos termos assumidos do contrato, incluindo o cálculo dos impactos financeiros decorrentes desses eventos. Porém,
o que a gente foi perceber aqui é que a só para que a gente aqui a gente vai perceber que assim a NTT nessa resolução ela afasta, por exemplo, que as controvérsias sejam de cunho eminentemente jurídico. Então, isso estaria afastado dos DBs, neste momento, ao menos, com essa configuração da resolução. Afasta também os temas que me parecem ser muito corriqueiros, e talvez aqueles que sejam mais presentes nas divergências contratuais, que são temas relacionados ao equilíbrio ou reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, isso foi uma escolha política da NTT. Não precisa ser assim, é isso que eu quero dizer. A gente pode falar um pouquinho, porque eu atuei muito apoiando a diretoria da NTT, não só nas consultas públicas e audiências realizadas, mas também na construção de uma versão final que foi depois aprovada, debatida na diretoria e aprovada na diretoria. Então, eu fiz um apoio muito direto e posso contar um pouco do que aconteceu e por que desses afastamentos. Agora, o que eu achei interessante aqui para a gente debater um pouco é essa novidade, né, de que o DB na resolução da NTT, nos contratos de concessão, que já tem uma certa customização, né? Veja, definirá o momento da constituição e a duração do comitê. Então, isso não é muito debatido nos contratos de obra pública. E aqui me parece muito interessante, porque nós temos que entender essa concessão, mesmo essa PPP, mas ela vai ter um momento, provavelmente, né, se a gente for pensar em contratos iniciais, né, até Greenfield, ela vai ter um momento da construção, um momento da obra, depois ela tem um momento da gestão e do funcionamento. Então, não tem muito sentido você pensar num DB que vai do começo ao fim. É claro que vai depender das referências daquele contrato, né, do projeto, como foi pensado, do objeto da concessão. Então, mas já é interessante, porque já tem uma customização possível. Comitê permanente, constituído no início do contrato, permanecendo vigente toda a extensão temporal do contrato, ou até emissão de decisão ou recomendação sobre matéria submetida durante a vigência do contrato. O temporário, constituído com prazo limitado a um período de vigência do contrato, o que é muito corrente nas concessões rodoviárias, né, porque são fásicas. Então, aqui também é interessante, né, que aconteçam e depois eles sejam, assim, DBs que sejam desconstituídos, né, mas que atuem por um determinado período, e os comitês ad hoc, que vão ser constituídos para tratar de controvérsias específicas. Isso também é bem usual, né, nos DBs, com uma recomendação, né, de que haja um comitê mais permanente. Eu acho que ele idealmente é o melhor, mas pensando nas concessões e PPPs, não quer dizer que tem que ter um comitê permanente do início ao fim. Vamos pensar nessas fases específicas, né? De construção e gestão. Depois, dentro dessas fases, existem as subfases, vamos chamar assim, algumas mais que vão levar a mais litígios ou problemas, por exemplo, e outras menos, né? Não faz muito sentido, por exemplo, no funcionamento, você ter um DB atuando, né? Por exemplo, né? Mas na fase de construção mais. Então, eu acho que é uma indicação importante que a NTT faz para as concessões suas próprias rodoviárias e ferroviárias. Já finalizando, aqui eu acho que existe uma possibilidade grande do uso de DBs em contratos de infraestrutura em geral, sob a modelagem de PPP, concessões ordinárias também, mas de PPPs, né, tanto as administrativas também, quanto as outras. A gente tem também, né, as patrocinadas, tanto em relação à prevenção quanto à resolução dos conflitos. E aí, a gente pode pensar também numa separação dos DBs em possíveis modelos de estrutura de junta de conflitos. DBs separados por ponto de atrito, DBs separados por tipo de disputa, DB único com membros de backgrounds variados atuantes na totalidade do projeto. Então, eles podem ser, inclusive, concomitantes. Então, acho que há uma liberdade e um espaço grande, né, para esses dispute boards. Na prevenção de conflitos, aqui, olhando para a PPP, a gente vai perceber a longa duração,
das relações nas PPPs, elas evoluem desde a aquisição e o projeto até a construção, operação e a devolução da infraestrutura. Envolve um sistema de risco e recompensa compartilhados que exige aplicação e ajustes constantes à medida que o projeto é implementado. Portanto, parece haver a necessidade, né, de uma atenção ao conjunto diversificado de atores, incluindo terceiros que afetam ou são afetados pela PPP, na prevenção de conflitos. Na resolução de conflitos, é importante que o sistema de resolução se adapte às diferentes fases da PPP, que é a que eu mencionei, mudanças de seus participantes e teia de empreendimentos comerciais e técnicos extremamente complexos, que envolverão diferentes requisitos substanciais e processuais em um universo de acordos legais interligados. Além disso, considerando que as reivindicações têm um efeito corrosivo sobre a execução e os resultados do projeto, desgastando a relação entre as partes, é importante que os conflitos sejam resolvidos. Também a necessidade que o DB atue pensando no equilíbrio entre a manutenção de relacionamentos de longo prazo e o cumprimento dos objetivos contratuais, técnicos e financeiros do projeto, prezando por todos esses compromissos, né? Então, a gente tem também já alguma customização possível. Finalizando, a gente percebe aqui, tem um texto dos procuradores de Estado de São Paulo, é um texto bem interessante, que fala sobre as especificidades do DB nos contratos de concessão e PPP, e Caio Gentil, Ribeiro e outros dizem que é importante ressaltar que a vinculação das partes às decisões dos DABs, né, ou CDBs, que são os Dispute Boards adjudicatórios, né, não somente os recomendatórios, quando aplicável, possui natureza contratual e não jurisdicional. Isso é importante, porque essas decisões, em tese, podem ser revisadas, tanto na arbitragem quanto no judiciário, não é? E isso implica que, de um lado, essas decisões podem ser revistas jurisdicionalmente, e de outro, que eventual descumprimento dessas decisões não prescinde do ajuizamento do juiz estatal ou arbitral para fins de dar executoriedade à decisão do comitê, tal como ocorreria com o descumprimento de uma cláusula contratual escrita. Aqui, enfim, não estou totalmente de acordo, porque eu acho que as decisões do DB não servem para muito quando ele é vinculante, se não forem respeitadas pelas partes, né? Então, se não houver nenhum defeito nessa decisão, de cunho mais procedimental, essas decisões devem ser obedecidas, senão não tem sentido a existência de um DB, né? E a presença cada vez maior de DBs em contratos de concessão é constatada, por exemplo, no manual elaborado pela Dispute Resolution Board Foundation, especialmente durante a fase de construção dos ativos de infraestrutura. Foi isso que eu mencionei. Não que não faça, digamos, sentido na fase de funcionamento, gestão propriamente da operacionalização do objeto do contrato, mas é da construção que a gente vai perceber talvez o maior uso, né? E já, portanto, agora para finalizar, eu queria trazer aqui, né, uma última considerações finais, né? Bom, os DBs, eles me parecem, né, um mecanismo adequado para a solução de conflitos de origem contratual, sobretudo quando envolve obra, não que tenha que ser restrito à obra, por exemplo, contratos envolvendo TI de grande especificidade, complexidade, também podem ter previsão, né, de DB. Eu acho que tende a ajudar bastante a boa execução dos contratos. Redução da judicialização, aumento da segurança jurídica, eficiência na prestação de serviços, com uma ampla aplicabilidade em contratos de concessão e PPPs. E o que eu queria dizer para terminar, aqui, enfim, um pouco da nossa bibliografia, tudo que nós utilizamos, aqui são as informações sobre o escritório, né, se alguém se interessar, mas o que eu queria dizer é que eu, como administrativista, procurei ter uma formação, uma capacitação em relação a todos os mecanismos de solução extrajudicial de conflitos. Então, não tenho uma especialidade, embora atue muito com arbitragem, né, tendo inclusive fazer um jabá rápido aqui, Igor, o curso prático de arbitragem curso prático de arbitragem e administração pública da editora RT, juntamente com o Dr. Felipe Stefan. Né, tem o livro do Igor aqui também do meu lado, sempre para consultar sobre Dispute Boards, é um livro excepcional. E aí, o que eu quero dizer é muito importante para o advogado que lida com infraestrutura pública que ele conheça todos os mecanismos. Porque é assim que ele vai poder realmente, e isso a gente faz, não é, Gabriela? Você vai contar um pouquinho do nosso trabalho aí no nosso dia a dia profissional,
porque o DB, a arbitragem, a autocomposição via mediação, a conciliação, a gente tem a figura do neutro, enfim, que também acontece, né, no Brasil já, e a gente não tem uma regulamentação específica do neutro. Mas, enfim, a arbitragem, como eu mencionei, é muito importante a gente estar olhando para o chamado Dispute System Design. Aqui eu encerro. Porque não é escolher por escolher, né? Não há assim uma fungibilidade entre esses mecanismos. Eles são. Eu acho que a gente partiu da alternatividade para adequação e hoje a gente já está na fase dos métodos preferenciais. Então depende do conflito, depende do contrato, da modelagem contratual, e dentro da modelagem contratual depende também do tema, da matéria, objeto daquela concessão, daquela PPP ou daquela obra pública. Então, acho que a gente também vai fazendo customizações e vai pensando até em escalonamento de todos esses mecanismos, né? O que a gente quer no final? A gente quer um enforcement daquele contrato. Todos nós, a gente quer diminuir, né, para quase zero, se não zero, esses problemas de obras paralisadas no Brasil. É isso que a gente quer. E me parece que o DB tem uma vocação muito forte para avançar nessa frente. É isso que eu queria trazer e agradeço muito a atenção de todos. Obrigado, Igor. Muito bom, professor. Obrigado. Super, super completo aí. Num curto intervalo de tempo, conseguiu passar muita informação. Concordo plenamente com essa observação final. Costumo dizer que tão errado quanto aquela ideia antiga de que apenas o Poder Judiciário podia resolver os problemas da administração, é a gente achar que todo e qualquer método extrajudicial é adequado. Eu, às vezes, nem gosto da expressão método adequado por isso, porque você vai ter um método adequado para cada tipo de conflito, né? E se você não conhecer de todos eles, né, você corre o risco de usar o método inadequado. E usando o método inadequado, você vai ter frustração, você vai ter ineficiência. Isso vai ser o que vai colher. E o que me preocupa um pouco desse uso que estão fazendo do DB, vamos chamar assim. A gente até já teve a oportunidade de conversar, por exemplo, sobre a regulamentação da NTT, ela de fato tem acertos, mas ela tem uns pontos preocupantes que foram ressaltados, no sentido de que foi a regulamentação possível, né? Pelas resistências, compreensíveis resistências, por tudo que é uma novidade, foi a regulamentação possível. E aí me parece que estão tentando assim fazer um uso de uma dose profilática do DB. Vamos usar o DB de uma forma profilática. Eu só tenho receio, porque assim como um remédio, se a gente tomar na dose errada, ele é ineficiente, né? Meu receio é se usar esse DB de uma forma profilática e ele apresentar ineficiência e a gente acabar achando que a culpa é do remédio, não da dose, né? E não da forma como ele foi administrado. Então, eu queria ouvir a doutora Gabriela, o que ela tem a nos contar aí sobre esse tema. Muito obrigada, doutor Igor. Depois da aula do professor, a gente fica até. Mas assim, desde que eu iniciei no escritório com o professor, já faz 8 anos, né? Eu vim do contencioso, eu acho que é importante elucidar isso. Então, eu tinha uma visão realmente que era o judiciário que queriam resolver as demandas. Eu vim do direito público, porém, né, do contencioso. Então, eu não tinha essa visão ampla de que existiam outras saídas, né? E trabalhando com o professor, eu tive o primeiro contato com a arbitragem, quando eu fiz meu curso na FGV. Achei super interessante, eu achei efetivo, achei bem qualificado, né? As decisões eram muito qualificadas, os árbitros se aprofundavam muito, os advogados, enfim, os pareceristas, os experts, e eu vi ali um meio realmente que garantia maior celeridade, né, na resolução dos conflitos, né, no caso, por via arbitral. Após isso, eu tive contato com a mediação e a conciliação, quando eu também fiz o meu curso de mediação, e ali eu também vislumbrei um mundo bem diferente, né? Diferente da arbitragem que é heterocompositiva, fui conhecer um autocompositivo, uma solução autocompositiva, né? E ali eu vi que o papel do mediador é bem diferente do papel do árbitro, que por sua vez é bem diferente do papel do juiz. Então, eu vi assim um universo, né, de soluções que a gente poderia apresentar para os nossos clientes, né? Fora da caixa que os advogados estão acostumados, em sua maioria, né? Que é vamos entrar com uma demanda judicial.
Então, o trabalho do escritório que eu vou mostrar agora por slide sempre se preocupou com essa visão realmente de caso a caso. Nesse caso, seria melhor uma mediação, nesse caso, seria uma conciliação, ou realmente temos ali uma cláusula arbitral que a gente pode seguir com ela. Então, e agora os DBs, né, que estão desde os anos 60, né, ali, iniciou nos Estados Unidos, né, sua maior parte, mostrando todo o potencial em acompanhar, por conta do acompanhamento, né, quando permanente, né, ele evita litígios e gastos, né, onerosos das partes, ou via arbitral ou judicial, né. Então, o professor Justino sempre foi pioneiro nisso, vanguardista nisso, né, desde que eu tenho no escritório, ele tinha muitas teses antigas, né, da possibilidade de arbitragem do poder público, e realmente se mostrou muito benéfica e hoje é super aplicada. Mas eu acho que a gente tem realmente que começar a olhar agora em questão de DBs, né, com o poder público, né, em contratos com o poder público. O que já vem sendo analisado, mas como trouxe o professor, ainda está muito início, né? Mas temos aí opções interessantes, né, como a NTT começou a regulamentar. Então, vou mostrar aqui uns slides, apenas para vocês conseguirem vislumbrar um pouquinho o trabalho do escritório nesse sentido. Aí vocês me avisem, por gentileza, quando estiver mostrando que meu computador está um pouquinho lento. Estão conseguindo ver? Sim, Perfeito. perfeito. Como disse o professor, a gente está atuando junto ao BID, né, o Banco Americano de Desenvolvimento, ajudando a elaboração de proposta de cláusula junta de disputas, né, de contratos de parceria públicos-privadas no Peru, e relatório de boas práticas internacionais sobre o uso dos DBs também, né, em nível internacional, e então a gente fez um estudo panorâmico mundial. Como que está o DB no mundo inteiro, né? Qual é a visão do mundo frente aos DBs? Então a gente enfrentou ali a Europa, que não, aí os DBs ainda estão muito no início, né, na União Europeia, não ainda é muito aplicado, mas vem ganhando força, né? A gente analisou também o Japão, que por sua vez lá, até por conta, eu acho que de muita infraestrutura, muitas obras, ele tem uma aplicabilidade já maior, mais relevante, né? E a gente analisou principalmente o Brasil, né, no âmbito da América Latina, onde constou essas questões da NTT, que o professor até colaborou em muito, né, recebendo até agradecimentos por parte da NTT no regulamento. E, assim, essa é uma visão que a gente tem que ter muito panorâmica quando a gente se trata de DBs, né? Assim como foi na época do início da arbitragem com o poder público. Tudo vai ser uma questão de realmente a gente conseguir colocar em prática de acordo com a necessidade de cada contrato. O DB tem essa facilidade, né, essa discricionariedade por hora de poder se adaptar, como o professor disse, em diversas etapas, podendo ser instaurado de diversas maneiras, né? É diferente da arbitragem que acaba sendo mais engessada e mais onerosa. Um dos pontos que o professor trouxe, que eu acho importante também ressaltar, é que os DBs, eles acabam atraindo players, né? Porque eles acabam vendo, por exemplo, o Brasil aplicando os DBs, como está sendo visto, né, que vai ser uma crescente no Brasil. Eu acho que é um atrativo também para players investirem. Traz uma segurança maior, até porque a gente sabe que o judiciário, muitas vezes, né, as pessoas têm esse receio, né, com uma questão mais política. A gente sabe também que a arbitragem é uma questão de custo também, e uma demora também maior, e principalmente na continuação das obras, que é uma preocupação muito grande quando se trata de litígios, né? No DBs, as obras não são paralisadas justamente porque tem a manutenção, né? Daquele contrato, né? Enfim, daquele diálogo. Então, os DBs, eles são muito mais plausíveis nesse sentido, né? Mas é aquilo que o professor disse, eu acho que a gente tem que estudar caso a caso, não dá para a gente saber se o DB vai funcionar em todos os casos, assim como a arbitragem não funcionou, assim como o judiciário também não funciona, assim como a mediação e a conciliação também não funcionam em todos os casos, inclusive com uma confusão bem considerável entre mediação e conciliação ali, as pessoas ainda fazem
essa confusão, porque realmente cada caso tem que ser analisado com as suas peculiaridades, né? E o bom é que hoje em dia a gente tem ferramentas para analisar e aplicar, né? Então, quando chega um cliente lá, né, no nosso escritório, a gente primeiro quer conversar, entender o panorama e o relacional que ele tem com a outra parte, né? E principalmente o tempo de contrato que ainda falta, né? Não adianta a gente colocar muita litigiosidade ali, sendo que tem uma continuidade longa, como o caso das PPPs. São contratos extremamente longos. Então, será que é interessante criar ali uma animosidade? Talvez é interessante instaurar um comitê, enfim, e que possa ali manter as partes, né, dialogando ao longo de todo o contrato, o que traz benefícios não só econômicos para as partes, mas até em prol da sociedade, uma vez que as obras não param e os serviços continuam sendo prestados, né, da maneira correta. Então, eu acredito que o DB é um avanço no nosso meio jurídico, não só do Brasil, como mundial, como eu disse, com países assim bem aderentes, como o Japão, sendo iniciado nos Estados Unidos, que é um país também bem vanguardista nesse sentido. Então, acho que a gente pode realmente olhar com carinho, né, para os DBs e a importância que ele tem atualmente para os nossos contratos, né? E eu acho que, de acordo até como o professor disse, né, quanto mais ele vai sendo estudado, mais ele vai se adequando às realidades até de cada país. Essa foi a nossa preocupação com o Peru, né? Por isso que a gente analisou a América Latina de modo mais certeiro, porque ele tem que se adequar à realidade daquele local, né, e à cultura também. O direito, como a gente sabe, ele é mutável de acordo com a cultura e o momento, né? E os DBs não seria diferente disso, né? Então, é só um adendo que eu queria trazer a todo o universo que o professor trouxe, né? E, frente a isso, eu também queria citar a consultoria também feita através do BID para a ANA, né? Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né? Do Brasil, aqui, é onde o professor ajudou a elaborar um manual para mediação, conciliação e arbitragem dos conflitos no setor de saneamento. Nesse manual, justamente o professor fez essa análise de todos da mediação, da conciliação, da arbitragem, ele entrou um pouco no DBs, onde a gente colocou ali, caso a caso, onde se aplica cada um deles. Eu acho que tem ainda poucos estudos assim direcionados nessa maneira de prezar o caso concreto, né, digamos, né, com a aplicação do meio mais favorável, seja por mediação, conciliação, arbitragem ou DBs, né? Então, eu queria fazer essa contribuição para vocês. O professor disse tudo, então eu só estou fazendo aqui mais umas ressalvas, né, à fala dele, e eu fico totalmente à disposição para dúvidas também em debates posteriores. Obrigada. Doutora Gabriela, nós que agradecemos. E a doutora me lembrou como eu, particularmente, sou um felizardo no dia de hoje, pelo seguinte: em 2016, uma palestra na PGE, eu ouvi pela primeira vez o professor Justino falar sobre arbitragem. Eu estava nessa palestra e eu me fiz essa pergunta como advogado público: por que que eu não eu tinha ouvido falar daquilo até então? Isso foi um choque. Na sequência, mais para frente, eu estudei arbitragem e tudo. Eu estava no mestrado da FGV e ouvi uma provocação, dessa vez do professor Leonardo, sobre dispute board. E eu fiz a mesma pergunta: por que que eu nunca ouvi falar desse negócio até então? Então, você vê que sorte que eu tenho, que os dois estão presentes aqui no mesmo evento, os dois responsáveis por dar essa resetada aqui na minha cabeça estão aqui. E eu, por conta disso, chamo agora o professor Leonardo e pergunto a ele o seguinte: professor, eu costumo comparar muito, quem me conhece sabe, os contratos de concessão em PPP. Para mim, não tem contrato no direito mais parecido do que o casamento. E eu comprovo isso porque que o casamento é o contrato mais parecido com o contrato de concessão em PPP. Então, dentro dessa ideia de que o contrato de concessão em PPP, os contratos de parceria, eles são um casamento, como é que o dispute board pode entrar perto disso? Ele vai ser o quê?
o terapeuta de casal, como é que vai ser a função do DB nesse tipo de contrato? É uma ótima analogia, viu, Igor? Bom, mais uma vez, obrigado, gente. Deixa eu ver se eu consigo, de forma objetiva, trazer algumas provocações, porque eu acho que, enfim, acho que o professor Justino, assim como a Gabriela, deram um belo panorama do tema, e eu acho que eu tenho ficado muito incomodado com o tema do dispute board, porque assim, é um tema que eu já também, até esses projetos que o professor falou, pô, a gente teve envolvidos praticamente todos ali, de alguma maneira, linha 4. é, Tive a sorte ou, enfim, a felicidade de ter ajudado a formar algumas das jurisprudências relevantes de dispute boards sobre, que a gente conseguiu no TJ São Paulo, em alguns projetos que a gente estava envolvido. Mas eu começo a perceber, até fiz essa provocação com o Igor sobre a importância da gente voltar nessa temática. Eu começo a perceber que as discussões sobre dispute boards, elas têm que a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, porque a realidade começa a bater, ela pode bater a porta, sabe? O que eu sinto é que a gente tem uma tendência a trabalhar quase que como ondas de desenvolvimento de boas práticas, e algumas dessas ondas elas vêm como ondas mesmo, sem maiores reflexões. Eu sou um grande defensor do dispute board, mas eu acho que não fazer essas reflexões não vai jogar a favor do dispute board, vai jogar contra. Ele vai começar a quebrar expectativas das pessoas, assim. Por dia veio um colega até falou comigo, olha, Léo, o que você acha de a gente fazer dispute board para licenciamento ambiental? Eu falei, puxa, mas vamos tentar entender os porquês. E eu queria até projetar alguma coisinha aqui, Igor, porque eu acho que as minhas provocações elas vão tentar um pouco dialogar com esses porquês. Eu acho que está faltando a gente trabalhar a ideia do que está levando a gente a fazer um speedboard em cada situação. Eu não sei se o Igor vai lembrar, na minha disciplina da GV, eu sempre começo perguntando o que que não muda. Você lembra disso, Igor? Assim, o que que cada projeto de construção complexa sempre traz de maneira igual? E aí o pessoal sempre responde para cá, para lá, enfim. No fundo a resposta é o fato de que todos eles têm uma complexidade inata que traz a mudança como um elemento natural do seu processo de planejamento. O porquê está muito ligado a essa necessidade de adaptação. Só que o porquê de um contrato de obra é, é muito claro, começa a ficar muito claro. Só que as pessoas às vezes têm a ideia de que o porquê, por exemplo, a gente pode pensar, olha, será que eu tenho um dispute board porque eu quero diminuir a judicialização dos projetos? Isso vai talvez aumentar a segurança jurídica? Ou diminuir a arbitralização? Ou eu quero uma solução de disputas mais rápida porque eu quero logo receber aquilo que me é de direito? Qual que é o porquê que a gente tem que entender num dispute board? Até a Fernanda, que é uma das minhas orientandas, tem um trabalho para fazer essa customização que o professor falou para projeto de saneamento, né? A Fernanda está por aí. É, e a primeira coisa que eu provoquei a Fernanda foi, Fernanda, por quê? Por quê? Será que a gente vai no automático e não tenta entender que nas obras, os boards, acho que tem até um. Eles surgiram porque tinham um porquê. Tinha um porquê muito claro. O que que acontece? Voltando para essa pergunta que eu faço em toda a disciplina do mestrado profissional da GV, que é qual a característica de um projeto de construção complexa? Algo vai mudar? Existe uma tendência à dificuldade de adaptação a esses ajustes ao longo do tempo. Existe uma complexidade inata que vai demandar um tipo de diálogo comunicacional que muitas vezes estressa o relacionamento das partes. Nós estamos falando de um tipo de projeto, contratos de construção e obra, de contratos que eles são vocacionados a gerar uma ineficiência relacional. E aí isso começa a trabalhar com um pouco do porquê dos dispute boards desse contexto dos contratos de obra. Porque eu preciso proteger o projeto.
dispute board ele não foi desenvolvido necessariamente para eu resolver o problema da disputa mais rápido, no sentido de colocar o dinheiro no meu bolso mais rápido, no sentido de necessariamente desjudicializar ou desarbitralizar uma questão. Ele foi pensado como uma ferramenta de gestão contratual, em que você acopla numa relação absolutamente complexa uma governança externa para lidar com essas necessidades de adaptação ao longo do tempo. Na obra isso está muito claro para quem vai vivenciando os contratos de construção complexos e os DBs que são acoplados. E por isso que um DB permanente tende a ser uma prática melhor, porque eu tenho algo acoplado ali. Ah, mas será que é para qualquer projeto de obra também? Não. Se o projeto for um projeto de obra de tiro curto, provavelmente o DB não vai fazer sentido. Se o seu projeto for um projeto com risco talvez muito sedimentado, com partes com muita relação de longo prazo, talvez não precise. Se seu projeto tiver uma escala pequena de valor, talvez eu não consiga acoplar uma ferramenta como essa. O porquê precisa. Então, a gente, quando fala em concessões e PPPs, eu estou sentindo muita falta das pessoas entenderem os porquês. A gente fica numa discussão meio genérica de copiar e colar as práticas dos dispute boards que foram customizados para as relações de obra, quando o porquê da relação de obra não necessariamente vai ser o mesmo porquê da relação nas parcerias públicos e privadas, enfim, nas diferentes naturezas. Mas aí eu começo a trazer para você, então vamos trabalhar um pouco o porquê dentro das concessões e PPPs. Primeiro vamos entender o seguinte, quando você está falando de uma estrutura típica de concessão em PPP, você está falando de uma estrutura que tem uma natureza muito particular. E ela tem um emaranhado de relações contratuais que a gente precisa tentar primeiro entender os porquês. Puxa, nós estamos falando aqui nessa figura, que é enfim, que é um material do próprio Banco Mundial, e a gente vê em vários manuais sobre financiamento de projetos, na relação do governamental, da poder concedente com a SPE, a concessionária, eu preciso de um DB acoplado aqui ou eu preciso de um DB acoplado na relação da concessionária com o EPCista ou com o desenvolvedor do projeto? Bom, aí você vai falar, não, mas numa PPP, na fase de obra, será que eu preciso de um DB nessa relação ou nessa relação? Essa é uma primeira. De novo, para isso, quando a gente faz isso, a gente começa a entender os porquês e começa a entender melhor o que customizar e como customizar. Os financiadores, como bem disse aí a Gabriela e o professor Justino, eles demandam que muitas vezes a sociedade de propósito específica, a concessionária, contrate com o seu construtor com a existência de um DB. Não necessariamente, quando a gente fala que a relação contratual do contrato de concessão precisa determinar o DB só na sua própria relação contratual, ela pode muito bem, se ela entender necessário, e me parece que talvez seja o caso, estabelecer uma relação de DB entre o EPC, o contractor, né, o empreiteiro, o construtor, e a concessionária. Ou o contrato de operação e manutenção, se for o caso. Então, essa é uma primeira reflexão sobre os porquês que a gente precisa trabalhar. Outras reflexões importantes. Nós estamos falando de um contrato. Quando a gente pensa numa PPP, claro que esse nome PPP é até curioso, porque quando você vai nos materiais de diversas traduções de PPP no mundo, aqui no Brasil a gente pensa num tipo de contrato que tem ali uma peculiaridade sobre como a modalidade de pagamento do privado acontece. Mas você tem três variáveis ele que está se discutindo. Primeiro, você está falando de um contrato cuja abordagem é uma abordagem que a gente chama de whole life approach, para o projeto. Quer dizer, é uma abordagem de operação, implantação de longo prazo. E essa abordagem ela vai variar a PPP de acordo com o tipo de ativo que está envolvido, pode ser um greenfield ou um brownfield. Isso vai variar o porquê, isso poderá variar o porquê que você trabalha a necessidade de adaptação do dispute board para essa realidade, a função que a parte privada vai desenvolver, se ela vai fazer engenharia, implementação, financiamento, manutenção, operação, como ela vai fazer. E, por fim, talvez mais relevante desses porquês
Como é que vai ser o pagamento do parceiro privado? Porque as PPPs, elas variam um pouco nesses três elementos. Claro, não estou falando de um olhar estritamente jurídico, um olhar entendimento da realidade subjacente aqui. O parceiro, normalmente, numa PPP, ele necessariamente na legislação brasileira, algum tipo de modelo em que o público também aporta para a viabilidade do projeto, seja em tarifa ou seja em algum tipo de aporte mesmo. Só que é muito comum que você esteja tratando de mecanismos de pagamento ligados à performance. E aí você começa a entender melhor os porquês. Performance de pagamento, quando você pega, por exemplo, um projeto de saneamento básico, eu começo a ter que entender que, puxa, qual é a necessidade de uma estrutura de governança externa acoplada a um contrato de PPP que, por sua natureza, tem uma decisão ágil? Por que eu não poderia decidir isso numa arbitragem? Na obra eu sei o porquê. Porque eu não posso esperar, porque senão a obra vai ter um cataclismo. O fluxo de caixa da obra vai cair, as partes vão elas vão ficar dentro de cada um da sua própria narrativa e a relação vai explodir. Eu costumo usar até quando eu estou trabalhando com desenvolvimento de projetos, com diretores de contrato, eu costumo trazer a ideia de um despressurizador de projeto. DB é um despressurizador de projeto. E aí a pergunta é, o que que numa PPP eu estou despressurizando? Talvez um dos elementos mais importantes é os mecanismos de pagamento por performance e penalidade, que no fundo é a mesma coisa. Pagamento e penalidade são as duas faces da mesma questão econômica. O que mais de porquê, gente? Vamos tentar entender como customizar esse negócio, porque eu acho que as discussões precisam agora sujar as mãos. A gente precisa sujar as mãos, porque a gente fica sempre nas discussões gerais, assim. Nós estamos falando de um projetos que vão de 20, 30, 35 anos, quando você está falando de PPP, você tem estágios. Será que os membros de DB que eu escolho para o desenvolvimento do projeto são os mesmos membros que eu escolho para a fase de construção e são os mesmos para a fase de operação e manutenção? E os mesmos para o handover do projeto ao final, quando eu preciso definir algum tipo de indenização? Será que eu preciso de mandato quando eu estou falando de 20, 30 anos? Como é que eu vou adaptar esse contexto de mandatos, né? E outra, será que o DB ele vai conseguir ir se adaptando às diferentes necessidades do projeto ao longo do tempo? Eu acho que isso ajuda a entender um pouco também desse trabalho de customização e do enfrentamento desse porquê. Porque senão, gente, olha, eu vivo contrato de obra com DB. E eu vivo alguns choques de realidade em alguns momentos. As pessoas elas vão entrando no automático e eu sou, novamente, extremamente defensor desse processo, mas que a gente entenda ele, que a gente entenda os porquês de cada relação. Outro elemento que eu acho que ajuda a entender os porquês. Quando você está falando gestão de um contrato de PPP, por exemplo, você está falando de algumas variáveis. Onde que estão os pontos de fricção? E o que o DB faz? Ele ajuda a suavizar pontos de fricção. Onde estão os pontos de tensão de um contrato de PPP? Nós trouxemos algum, na fase de desenvolvimento. A gente poderá ter a necessidade de manutenção de um nível de serviço. Imagina, tem um colega aí tem algum colega aqui com o microfone aberto, pessoal. Pronto. Eu acho que um dos porquês é a manutenção do nível de serviço, gente. Eu acho que esse é um olhar muito importante, até a Fernanda que está aí, eu já falei isso para ela, no seu trabalho de customização, é quando que ter uma ferramenta ali acoplada e a sua agilidade inerente, seu modelo de rough justice, que não é propriamente uma jurisdição, é o que a gente chama de jurisdição imperfeita, às vezes fala de jurisdição grosseira, quando que isso é relevante para ajudar a manutenção do nível de serviço? Sabe que em qualquer tipo de PPP, eu te garanto que não. Talvez não precise. Porque é barato ter um DB acoplado? Não é necessariamente barato. Tem um custo mensal que deve ser considerado na viabilidade do projeto. Mas o DB ele pode sim ajudar a ter agilidade na adaptação dessas mudanças ao longo do tempo. Ele pode sim lidar com todas as questões de pagamentos, penalidades que desgastam o relacionamento das partes.
lidar com questões de cronograma. Eu acho realmente, algumas das questões que a gente criticou aqui, todos nós, enfim, em relação à possível alternativa que saiu da NTT, algumas delas é do tipo questões jurídicas. Você vai necessariamente, quando você envolve esse tipo de projeto, você vai estar num mix de discussão que envolve aspectos técnicos, jurídicos e econômicos, né? É difícil você isso, e você sabe que na construção isso também começou assim. A gente vinha nos contratos de construção, assim, as cláusulas timidamente trazendo as soluções para os DBs, começava assim: olha, o DB só vai falar sobre aspectos técnicos. Desculpa, se o DB falar só sobre aspecto técnico, ele não vai entrar em alocação de risco, e tem que ter uma interpretação contratual, e ele não vai destravar o problema que eu preciso que ele destrave para proteger o fluxo de caixa da obra. Mas isso foi uma maturação que foi melhorando, melhorando. Quando eu olho para os DBs, inclusive em nível internacional, estive fazendo, aliás, vocês vão ver que isso aqui não traduzi, porque é resultado de uma palestra que eu dei na DRBF, no Congresso, há umas 2 semanas. Eu pude perceber que essa discussão dos CDBs e da customização dos DBs, ela não está imatura só aqui no Brasil, não. Ela está imatura, acho que de uma maneira mais ampla. Pelo menos essa foi minha percepção. Quando eu olho o próprio manual da DRBF no capítulo sobre parcerias público-privadas, você percebe que tem muitos porquês que ainda precisam ser respondidos. Então, enfim, só essa minha provocação, espero não ter dado muito tempo, mas eu realmente gostaria que a gente voltasse um pouquinho nos porquês e nos comos. Muito obrigado, é um prazer aí trazer algumas provocações, gente. Muito interessante, professor, essa ideia de esse alerta, né, para que às vezes a solução possa estar em deslocar o comitê para a relação contratual correta, né? A, a concessões e PPPs é um emaranhado ali de relações contratuais, né? E às vezes a solução pode estar nessa, né? Ou a solução para uma espécie de concessão, uma espécie de um contrato não vai ser a mesma para outra. Bom, o tema é muito interessante. Eu ficaria aqui tranquilamente algumas horas, indo em cada ponto que foi trazido aqui pelos nossos convidados do dia, mas infelizmente nosso prazo já chegou aqui, passou voando essa hora, e eu vou abrir então para considerações finais aqui, uma despedida de cada um dos palestrantes, a começar pelo professor Justino, e já aproveitando para fazer um agradecimento, reiterar o agradecimento dos 3 convidados. Acho que foi um debate de altíssimo nível. Eu tenho rodado o Brasil em eventos de DB e posso garantir que aqui a gente tocou em alguns aspectos que estão assim, na vanguarda do debate, como o professor Leonardo falou, não só do Brasil, do mundo. Então, professor Justino, por favor, suas considerações finais aí. Muito obrigado a todos. Igor, eu que tenho que agradecer e parabenizar tanto a doutora Gabriela quanto o doutor Leonardo. A gente foi num crescendo, né, um geral, e depois um pouco mais da prática do dia a dia, e o Leonardo trouxe alguns aspectos que foram, Leonardo, os aspectos que a gente enfrentou no Peru. A gente não pode falar muito, né, Gabriela, do nosso trabalho. A Gabriela falou ali, em geral, produto 1 e produto 2, que a gente já finalizou, a gente está nos finais ajustes, porque todo o trabalho que a gente faz para o BID, ele pertence ao BID, em termos de direitos autorais. A gente construiu, Leonardo, uma cláusula padrão para as PPPs de saneamento. Vi que a tua orientanda está aqui, depois acho que a Daniela ou Fernanda, não sei, podemos falar se é esse o seu tema também. Mas o que vai acontecer? Em breve, todo esse trabalho, boa parte desse trabalho vai ser publicado pelo BID. A publicação vai ser feita na América Latina toda, e aí, claro que eu vou passar para o Igor, passo para o Leonardo também, assim que sair. Nas nossas redes sociais também, o pessoal está me perguntando dos slides. A gente vai disponibilizar no LinkedIn do escritório os slides e também no nosso site. Amanhã a doutora Gabriela já encaminha para os nossos assessores de comunicação. É, mas muito rapidamente, só concordar muito com o Leonardo, quando eu estava assistindo ele falar, foi exatamente o que a gente fez. E lá o nosso recorte não foi só por causa da modelagem, Leonardo, levou muito em consideração as associações público-privadas, né? Como eles têm lá, são as PPPs peruanas, até porque no Peru ele já tem toda uma prática consolidada de obra pública.
DB em obra pública. Ele já tem isso consolidado. Então, a gente trabalhou nas franjas, na customização para PPP, com um foco muito forte nas PPPs de saneamento, água e esgotamento sanitário. E aí a gente foi percebendo justamente as nuances. Então, tem questões financeiras importantes, questões de pagamento, a equação, como você mencionou, Leonardo, a equação toda econômico-financeira desse contrato, é importante que o DB também acompanhe essa equação, que ele entenda essa equação. Então, são realmente muitas situações peculiares da modelagem e da área em que aquele contrato é firmado, e eu acho que nós vamos caminhar por aí também. A gente já tem agora alguma coisa importante, inclusive, né, na resolução da NTT para ferrovia e, e rodovia. Então, eu acho que esses temas eles vão se impor naturalmente. Essa agenda, Igor, que é uma agenda sua, do seu orientador, do Leonardo também, já há um bom tempo, é a nossa agenda também. É a ideia, inclusive, que a gente também participe de discussões em outros países da América Latina, e sem dúvida isso tem nos qualificado mais para fazer o debate no Brasil. Só que as nossas realidades, aqui o último ponto que eu queria trazer, as nossas realidades regionais, elas são muito diferentes. E aí, num primeiro momento, eu não era muito favorável a uma legislação geral de DB no Brasil. Hoje eu já olho com olhos mais positivos. Eu acho que uma lei geral mais minimalista de diretrizes talvez venha a ajudar a uniformizar aquilo que precisa ser uniformizado, né? E deixar para customizar aquilo que precisa ser customizado. Eu acho que a lei no Brasil é muito importante para o nosso tamanho, né? É muito grande, então são muitas diferenças. Totalmente diferente de trabalhar no Peru, né, Gabriela? Assim, a gente é tudo muito, assim, os desafios federativos nossos são muito maiores do que, culturais, inclusive, do que a gente teve que enfrentar lá, embora também com algumas diferenças, né, de norte e sul, sobretudo. Mas era isso que eu queria trazer. É um tema super importante. Estamos, né, assim, muito mergulhados nele, e inclusive no Brasil também. E o que eu sei, muitos contratos, é o caso aqui do contrato do Espírito Santo que eu mencionei, Igor, que você teve a gentileza de me passar, mas assim como no Espírito Santo, muitos estados e municípios estão aditando os seus contratos com previsão de dispute board. Eu acho que, de alguma maneira, a nova lei de licitação, embora ela só faça uma previsão, ela não regulamenta o DB, ela destravou isso. Você mencionou isso, Igor. Então ela destrava, e agora vamos ver como é que vai ser essa cultura, essa realidade, né? Que realmente a gente tem que acompanhar de perto. Mas era isso que eu queria trazer e agradecer mais uma vez o convite. Obrigadíssimo. Nós que agradecemos, professor. Doutora Gabriela. Obrigada, doutor Igor. Não tenho mais acréscimos, eu acho que o professor disse tudo. Eu só tenho a agradecer esse debate, foi um debate para mim muito enriquecedor, ainda mais agora que a gente está tratando o tema, né, professor, tão de perto, a gente está vivendo na pele, né, as dificuldades regionais, né, e aquilo que eu comentei da cultura, né, então, assim, o DB vai ter que se adequar a uma série de requisitos culturais, a uma série de momentos. Então, cada debate que a gente faz, a gente consegue agregar ainda mais ao tema e com certeza a gente vai conseguir, pelo menos eu acredito que na América Latina, colocar assim, o DB da maneira como ele tem que ser instaurado, né? Que traga benefícios, principalmente ao poder público e, por sua vez, à sociedade, né? Obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Professor Leonardo, Igor, é sempre um prazer, professor Justino e Gabriela, é um prazer muito grande ter, enfim, batido bola aqui com vocês. Fico à disposição de todos para, enfim, discutir, debater, problematizar. Eu tentei trazer aqui, assim, um pouco de provocação, porque eu acho que eu tenho visto um certo oba-oba, e esse oba-oba não ajuda. Esse oba-oba, ele vai fazer a pessoa, sabe, entrar sem entender que todo tipo de inovação demanda algum tipo de adaptação da realidade, das pessoas envolvidas. Se você não entender por que que aquilo lá está sendo necessário naquela relação, talvez você não deva incluir isso.
Mas eu acho, por outro lado, deixa eu dar uma mensagem bastante positiva. Eu já vi o DB funcionar muito positivamente nos projetos que ele é bem instrumentado. Mas quando ele é mal instrumentado, ele é meio carregado demais, ou ele é meio de menos, assim, também pode, não vou dizer atrapalhar, mas pode não ajudar e fica um gosto péssimo na boca quando isso acontece. Ah, DB é ruim, né? A relação estava uma porcaria, mas o DB não salvou, a relação já ia ficar ruim mesmo, mas o DB leva a culpa. Afinal, ou é o advogado ou é o DB que vão levar a culpa, né? Então, que seja o DB, às vezes eu sinto que acaba acontecendo. Então, tome um pouquinho de cuidado, faça uma checagem de consistência, tente entender um pouco desses porquês e não entre de uma maneira assodada no copy-paste, que é a maldição aí dos contratos, tá bom, gente? Um abraço para todos. Bom, esse foi mais um evento da Comissão de Concessões e PPPs da OAB do Espírito Santo. A gente encerra agradecendo a participação de todos, em especial dos nossos palestrantes do dia. Um grande abraço e o vídeo vai estar disponível no canal da OAB, no YouTube, da OAB Espírito Santo no YouTube, provavelmente ainda no mês corrente. Grande abraço a todos, me despeço. Um abraço aos membros da comissão e obrigado pelos debates.